Eu quero estar lendo com os irmãos no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, 33 e 34. Evangelho de Lucas. Uma palavra muito bonita, né? Quando nós falamos do nosso Jesus, nós temos uma certa responsabilidade, porque falar de Jesus é algo precioso, é algo glorioso, porque nós estamos falando daquele que deu a vida por nós. E aqui o texto vai dizer, no 23, 33 e 34, vai dizer assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Amém. Texto conhecidíssimo, né, de todos nós, um texto que fala bem aos nossos corações. Nós olhamos para essa palavra e o relato da crucificação de Jesus. A Bíblia, ela faz relatos para a gente entender o que se passou há mais de 2000 anos atrás. Porque se não fosse essa palavra registrada, nós não saberíamos o que Jesus passou, qual foi a sua dor, o seu sofrimento, a sua agonia. Então aqui vai registrando, os evangelhos vão contando desse sofrimento. Então aqui nós temos um relato de Lucas, e ele vai contando a história de uma forma com muitos detalhes, cada um contando da sua forma, porque a cena, né, foi ali, quantas pessoas que não viram Jesus passando ali pelo Gólgota, pela aquela rua, carregando a cruz, quantas pessoas que estavam ali naquele momento. E nós só sabemos porque está aqui registrado. Então, o nosso conhecimento é através da fé em Deus, de acreditar, porque nós não estávamos lá, mas o Espírito convence a todos nós de que foi uma realidade. E aqui nós vemos essa questão da crucificação, vendo a intensidade, a agonia física e emocional de Jesus, o que ele sentiu naqueles momentos finais da sua vida. E a mensagem que eu vou trazer vai falar sobre a profunda espiritualidade de Jesus na cruz. Então, essa crucificação de Jesus, ela não é só apenas um evento histórico. E o que mais nós aprendemos com a questão da crucificação realmente a espiritualidade de Jesus nesse momento, um momento sombrio, onde Jesus ele mostra uma espiritualidade tão elevada que desafia a nossa compreensão humana, porque nós não entendemos. Muitas vezes nós queremos entender essa realidade, mas está bem longe de nós, né? Bem longe do nosso pensamento e entendimento, de entender a dor, aquele sofrimento e o que ele passou por amor a todos nós. Quando nós olhamos para a cruz e esse caminho que Jesus ele vai, Jesus ele estava sabendo o que ele iria enfrentar. Ele entendia o porquê ele veio. Mas quando ele vai, porque enquanto você sabe de uma coisa, tudo bem, a questão é você passar pelo processo. Os processos são dolorosos. Qualquer homem normal, ele teria uma ação de lutar ou fugir. Mas Jesus, na sua humanidade, ele conseguiu ir, ele conseguiu romper, ele conseguiu passar. Cada momento daquela caminhada era um momento de humilhação. Cada momento daquela caminhada era um momento onde ele
não desiste, porque Ele olhou para mim, Ele olhou para você, e Ele sabia que vale a pena eu morrer pela essa humanidade, porque não tinha outra forma para nós. E nós louvamos a Deus porque Jesus, Ele não desistiu. E essa espiritualidade que Jesus tem, quando Ele está aqui na cruz, quando nós olhamos aqui, quando Ele fala aqui, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É algo que qualquer pessoa ia falar, como que Jesus conseguiu estar na cruz e falar, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que está fazendo. Em meio à agonia, em meio à dor, em meio ao sofrimento, né? Porque nós sabemos que a crucificação é algo que naquela época já era terrível. Imagina se fosse hoje. Aí quando nós vemos aqui, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E com os criminosos, porque tinha um do lado direito e um do lado esquerdo. Então essa forma de crucificação era para bandido, era para aquelas pessoas que se rebelavam, era para aquelas pessoas que se levantavam contra o governo, para os ladrões, para aquelas pessoas que cometiam crimes super graves. Mas no meio desses ladrões estava Jesus, o santo, o reto, o justo, aquele que só fez o bem, aquele que curou, aquele que agiu de forma correta em todo o tempo, mas ele estava ali. Então ele fica entre dois ladrões. Quem olhava para Jesus naquele momento escarnecia dele, falava, mas espera aí, não estava curando, não estava fazendo milagre, não estava fazendo isso e aquilo, como que está nessa situação? Então a vergonha foi muito grande, fora a dor, fora a agonia, mas ele permaneceu ali. Então essa cruz, ela não foi por um acaso, isso não aconteceu, por que aconteceu? Isso aqui foi uma escolha de Deus. Jesus já sabia o que esperava ele nesse caminho. A sua entrega ali na cruz, ela não é só física, porque ele se entregou, mas ela também é uma entrega espiritual. Então, quando Jesus ele está ali, ele tem consciência de quem ele é. Ele tinha consciência do propósito de Deus na vida dele. Jesus, ele não estava perdido na cruz. Ele não estava confuso como muitas pessoas pensavam que ele estava confuso. Ele tinha consciência do que estava acontecendo com ele. Por mais que ele sofreu, as noites que ele passou acordado, aquelas chicotadas, tudo aquilo, sofrimento, não tirou a consciência de Jesus em nenhum momento. Ele era um homem consciente do que ele estava fazendo. Ele era consciente da vontade do Pai. Ele tinha uma espiritualidade. A gente vê nessa entrega que ele tem. Eu me entrego. E eu não me entrego porque me colocaram, porque me trouxeram. Mas eu me entrego de livre e espontânea vontade, do jeito que eu vim para isso, para poder manifestar o amor na cruz do Calvário. Eu vim para que as pessoas olhem para mim e vejam o que eu fiz. Como nós hoje falamos de Jesus, nós sabemos que ele foi para a cruz, ele sofreu por nós. E nós estamos aqui há 2000 anos e pouco falando desse dia, desse acontecimento. Jesus, ele vai dizer lá em João: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Ele deu a vida dele por mim e por você. Ele se entrega. Ele sabia que depois, ao terceiro dia, ele fala: eu me entrego, porque o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la, e ninguém tira de mim, porque
A vida de Jesus é algo precioso. Quem é que vai tirar a vida de Jesus? Ele é a própria vida. Então a cruz, ela não é um acidente, mas é um plano divino, é um plano. E quando nós olhamos esse sofrimento, nós vamos vendo o propósito de Deus se cumprindo. As etapas, elas não são puladas. Jesus, ele vai, durante o ministério dele, são 3 anos e meio, aproximadamente. Você não vê Jesus pular etapas, você não vê Jesus falar, eu quero fugir do propósito. Não, ele vai passando pelos processos. Quando nós temos algumas dificuldades, muitas vezes Deus está falando conosco, peraí, você também tem um processo. E os processos, eles são dolorosos. E os processos, eles são muitas vezes humilhantes. E os processos muitas vezes dão para nós vergonha, porque são processos que eu e você passa. Quando as pessoas olham para nós e falam, olha, lá vai o crente para a igreja, não faz isso porque é crente. Quantas coisas falam de nós. Mas nós vamos passando pelo propósito, nós vamos passando pelo nosso caminho. Você tem o seu caminho do Gólgota, eu também tenho o meu caminho. E esse caminho vai levar para nós, para a vitória, porque Jesus, a cruz não foi o fim de Jesus. Em nenhum momento a cruz foi o fim do nosso amado Jesus. Ali foi lugar não de derrota, mas de vitória. Ali foi aonde que nós vencemos através dele, porque ele venceu por nós. Jesus, o maravilhoso Senhor, esse que você ama, esse que você entregou a sua vida para ele, e ele cuida de você em todo o tempo. Ele é o nosso amado Jesus. Ele dá para nós uma grande lição de um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é a coisa mais importante. Hoje, quando a Érica estava aqui falando, né, sobre esse relacionamento, sobre acordar às 3 horas da manhã para ter um relacionamento com Ele, não é para qualquer pessoa, porque o relacionamento com Jesus, ele requer uma entrega, e essa entrega, ela tem que ser uma entrega por inteiro, não adianta você entregar pela metade. A nossa entrega é por inteiro. Ele se entregou por inteiro por nós. E nós muitas vezes, como diz, a gente quer dormir, a gente quer descansar. Mas nós precisamos desse momento de relacionamento, porque você já imaginou se na caminhada de Jesus ele não tivesse um relacionamento com o Pai? Se ele não subisse o monte para orar, se ele não andasse em oração, se ele não buscasse a presença do Pai, como é que ele ia enfrentar a cruz? Como é que ele ia passar por esse momento? Como é que ele ia suportar a agonia da cruz? Mas ele tinha uma conexão, um relacionamento profundo, uma espiritualidade verdadeira, não uma espiritualidade fingida, mas algo de dentro, algo precioso, porque Jesus aqui, ele estava como servo, ele era filho de Deus, Jesus, o Messias, mas aqui nessa humanidade, Jesus se fez homem, ele sofreu as dores, ele sofreu o sofrimento que nós sofremos, ele teve sede, ele teve fome, ele era o Senhor, mas ele estava como homem, porque existia um plano que ele precisava cumprir. Nós temos um plano que precisamos cumprir. Você tem um plano que você precisa cumprir. Você tem que passar pelo processo. Você tem que passar e alcançar a vitória. E quando ele está ali, nessa profunda espiritualidade na cruz, sofrendo, mas ao mesmo tempo num grande relacionamento com Deus, é algo que nós temos que aprender, é algo que nós temos que entender.
Muitas pessoas, eles vão se contentando com um cristianismo, só aquele cristianismo de glória a Deus, de aleluia, a paz do Senhor, tá tudo bem, aquele relacionamento que promete sol todos os dias, que você vai estar bem todos os dias, que você não vai ter sofrimento, que você não vai ter um caminho, muitas vezes, como foi falado aqui, aquela porta, aquele caminho que é estreito, porque eu entro na porta estreita. Por que a porta é estreita? Porque nós, para entrar nessa porta, nós temos que deixar aquela carga que está sobre nós. Só cabe a gente. Não cabe mais nada, é só você, é deixar as nossas vontades, é deixar o pecado, é abandonar a velha vida, é abandonar tudo aquilo que nos impede de alcançar o alvo. A porta é estreita, porque para passar nela, nós temos que deixar tudo aquilo que tem que ficar para trás, como diz a palavra. Deixa o pecado, deixa a ilusão, deixa tudo aquilo que faz com que impeça o nosso caminho. Porque a porta larga é a porta que todo mundo pode entrar, porque eu posso entrar com o que eu quero, com mochila, com mala, com tudo, com pecado, sem pedir perdão, vai de qualquer jeito, porque é a porta larga. Mas aqui na estreita ela tem propósito, ela tem caminho novo, vida nova. É algo maravilhoso, é algo que só quem anda por esse caminho é que sabe desfrutar desse caminho. Entro por esse caminho é porque o Espírito Santo já fez uma obra na minha vida, e eu entro por ele com alegria, com contentamento, independente do que eu vou passar, independente daquilo que está diante de nós. Jesus vai, e ele fica ali, suportando as afrontas, porque era muito grande. E essa dificuldade que ele passa revela essa intimidade. E nós vamos vendo que essa profunda espiritualidade dele no perdão é algo que nós precisamos aprender. Como que eu perdoo? De que forma que eu vou perdoar? Porque liberar perdão não é fácil, irmãos. Você liberar perdão para quem te afronta, liberar perdão para quem faz algo para você, é muito difícil. Você fala, não, eu não quero mais conversa com essa pessoa, não, eu não quero perdoar. Jesus, olhando para aqueles malfeitores, aqueles que colocaram aquela coroa de espinho na cabeça dele, olhando para aqueles torturadores, que aquilo estava vertendo sangue, e aquelas pessoas falando dele. Imagina a mente de Jesus naquele momento. Imagina olhando para tudo aquilo. Mas ele vai e ele traz o perdão. E o ato de perdão de Jesus, especialmente no contexto da crucificação, é uma manifestação de profunda misericórdia. A misericórdia do ser humano, a misericórdia que nos alcançou, a misericórdia que nos abraçou. Por um lado, o perdão é central para a mensagem cristã, porque nós cristãos sabemos que temos que perdoar. É o centro. Perdão, perdoar aqueles que nos ofendem. E por outro lado, nós vemos a essência da missão de Jesus na terra. Jesus, ele tinha a missão, ele cumpre essa missão. E ele não cumpre essa missão falando, olha, vocês estão aqui, eu estou na cruz, vocês são malfeitores. Não, Jesus não ofende. Jesus, ele não libera ali maldição para ninguém, mas ele libera perdão. O perdão é abençoador. Quando nós perdoamos uma pessoa, nós liberamos aquela pessoa e nós também ficamos liberados. Corações sinceros, corações puros. O que mostra a espiritualidade na nossa vida, a espiritualidade cristã, não é ficar, às vezes, todo dia fazendo coisas, ou mesmo, muitas vezes, as pessoas confundem a espiritualidade cristã com um momento de avivamento na igreja.
Um momento onde nós, na alegria, falamos em língua estranha, glorificamos, nos alegramos, mas é só um momento aqui. Mas e a sua caminhada? De repente você vai ter problemas, e diante dos problemas, você não vai estar pulando, falando em língua estranha, glorificando, não, você vai muitas vezes estar chorando, e falando, por que isso aconteceu comigo? A espiritualidade cristã, a gente vê, no seu caminhar, é dia após dia, as suas ações, as suas palavras, como é que você trata o teu amigo, como é que você trata a tua família, como é que você trata os seus filhos, como é que você é, como é o seu ser espiritual fora da igreja. Quem é você lá fora? Como que é que as pessoas olham para você? Como é que o que elas falam de você? Porque Jesus poderia ter feito coisas que as pessoas podiam dizer muitas coisas a respeito dele, mas ninguém falou nada dele. Olha, mas ele fez isso, ele fez aquilo, foi uma pessoa pedir oração, ele não orou, olha, ele não curou. Não, Jesus não tinha nada contra ele, ele estava inocente, pagando pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Quando ele pediu, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, ele oferecia perdão para todos eles e para todos nós, porque ele libera esse perdão, porque é aquela questão, passou-se 2000 anos, e nós sempre estamos, Senhor, perdoa porque ontem eu fiz isso, Senhor, me perdoa porque eu não agradei o teu coração. O perdão, Jesus libera para nós todos os dias. Ele demonstra esse modelo para a humanidade. É para a gente seguir o exemplo dele. Esse exemplo ultrapassa a convenção humana de retribuição e justiça e nos leva a um espaço de perdão incondicional e misericordioso. Porque ele é exemplo. Eu perdoei, vocês também têm que perdoar. O perdão é maravilhoso, é difícil, falar que é fácil, não é não, irmãos, não é, porque quando a gente é ofendido, a gente quer dar a mesma resposta para aquela pessoa, mas quando nós olhamos para a cruz, olhamos para Jesus, nós falamos, ele perdoou, eu também vou perdoar. Glória a Deus, aleluia. Um exemplo clássico de paralelismo bíblico pode ser encontrado nas histórias também do Antigo Testamento, como figura de José. Porque nós olhamos aqui para Jesus, Jesus perdoou, mas José, lá no Egito, ele perdoou os seus irmãos por traição, demonstrando uma antecipação dos ensinos de Jesus. Quando olhamos para o Antigo Testamento, quando olhamos para a história de José, nós sabemos que tudo que aconteceu na vida de José foi uma antecipação daquilo que Jesus faria. Quando José vem e perdoa os seus irmãos, nós vemos Jesus na cruz perdoando os seus irmãos. Os irmãos que o traíram, os irmãos que abandonaram ele, os irmãos que não queriam estar com ele, porque José, ele foi abandonado pelos irmãos dentro de um poço, e José, ele podia carregar dentro dele uma angústia, um ódio, porque vocês conhecem a história, o tanto que ele sofreu, mas ele, como Jesus, quando aqueles irmãos chegam, ele olha para os irmãos, e a Bíblia diz que ele entra em profundo choro, e ele sai de perto dos seus irmãos, porque o choro foi muito grande. Era para ele voltar, ele era um governador do Egito, ele poderia condenar os seus irmãos, pelo que fizeram com ele, mas não, ele abraça aqueles irmãos, e ele fala, o que foi feito para quê? Existia um propósito.
José estar no Egito era para um propósito. E o propósito foi maravilhoso, nós conhecemos o propósito. Então ele perdoa. Há uma comunhão entre esses irmãos. Esses eventos, né, que nós vamos vendo, ressaltam temas de redenção, reconciliação, que são centrais para a mensagem de Cristo. Jesus na cruz, redenção da humanidade, perdoou os nossos pecados. É por isso que nós podemos cantar hoje. É por isso que você pode abrir a boca e declarar a vitória sobre a sua casa, a vitória sobre a sua família, a vitória sobre a sua vida. Por quê? Porque Jesus pagou o preço por nós na cruz do Calvário. E nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida e da nossa alma. Nós precisamos olhar para nós mesmos e renovar o nosso compromisso de amor e tolerância, muitas vezes com as pessoas. Porque às vezes a gente consegue ser intolerante com as pessoas. Tem dia que você não está bem, tem dia que você não passou o dia legal, te fizeram muitas coisas, você está assim, poxa, se falar alguma coisa comigo hoje vai sair fogo. Mas quando nós olhamos para a cruz, a gente fala, não vai, porque de Jesus não saiu. De Jesus saiu amor, Ele liberou perdão. E eu sou seguidor de Jesus, eu vou fazer a mesma coisa. Glória a Deus, aleluia. Exemplo para mim e exemplo para você. Ele também não só perdoou, mas Jesus, ele faz uma intercessão. Ele intercede para o Pai. Naquele momento de agonia, de crucificação, ele mostra para nós que ele não estava focado só nele, em si mesmo. Não, Jesus não estava focado em si mesmo, mas na salvação daquelas pessoas. Ele olha para as pessoas, eles precisam ser salvos, eles precisam ser perdoados. E aí ele começa essa intercessão. A intercessão é uma marca profunda que nós temos com Deus. É algo maravilhoso, porque a comunhão que você tem com Deus é quando você libera perdão e ora e intercede. É por isso que nós, quando nos reunimos na segunda-feira, nós oramos intercedendo por cada pessoa doente, intercedendo pelo aflito, pelo necessitado, porque ela é importante para a igreja. Hoje, quando a Érica leu o texto de 2 Timóteo 2:1, eu não tinha visto que estava para ler hoje na leitura em japonês, e estava aqui no texto, porque lá foi dito que a intercessão, ela deve ocupar sempre o primeiro lugar e importância na vida da igreja. Porque Paulo ali ele vai falar, antes de tudo que você faz, antes do teu trabalho, antes da tua família, antes de tudo, ele começa falando assim, antes de tudo, foi o que foi lido aqui, eu recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Essa recomendação vem de Paulo para que a gente interceda. A intercessão, ela é muito importante, porque tem alguém orando por alguém que está aflito, por alguém que está doente. E nós somos uma igreja que intercede. Você é um intercessor, eu sou uma intercessora, nós intercedemos. Nós estamos cumprindo a vontade de Deus. A marca do verdadeiro cristão, a espiritualidade do verdadeiro cristão é a profunda comunhão com Deus e poder dobrar o seu joelho e interceder pelo seu irmão e pelo seu inimigo. Porque não é só pelo amigo. Porque Jesus, quando ele intercede, ali aquelas pessoas estavam sendo inimigas dele, mas ele intercedeu ao Pai. E ele fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aonde que começa a intercessão?
Aonde na Bíblia que começa a intercessão? Quem sabe aqui, aonde que começa a intercessão? A intercessão, ela vai começar em Gênesis 18, 22. Nós vamos ver o princípio da intercessão, em Gênesis 18. Olha lá o princípio da intercessão. Olha onde que começou. 18, 22. Aqui vai começar a intercessão. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? Ele olha para aquela cidade e ele fala: bom, mas ali tem que ter justo. Vai exterminar todo mundo? Mas ali tem justo. E ele começa um processo aqui de intercessão. Ele vai começar falando: e se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Então ele está falando para Deus, ele está conversando ali com o anjo, que era Deus que estava com ele. Peraí, você vai destruir todo mundo? Você não vai fazer uma separação aí de justo e injusto? Como que você vai agir dessa forma? E ele vai falando, ele vai abaixando aqui. Mas peraí, e daí ele vem para 45. E daí ele vem para 40, mas se tiver 40? Aí ele baixa mais um pouquinho, mas e se tiver 30? Você vai fazer isso? E ele começa, ele vai e continua a intercessão. Mas e se tiver 30? E se tiver 20? E 10? E vai diminuindo. E Deus vai falando: mas se tivesse 10, eu não ia destruir. Então, a gente vê aqui que Abraão, ele vai colocar limite à sua oração. Porque às vezes quem limita Deus, às vezes de estar operando a gente. Porque aqui Abraão, ele parou no 10, ele não continua. Não é Deus, ele é ilimitado. Às vezes nós limitamos as nossas orações. Você pode pedir por mais alguma coisa. Você pode falar assim, você pode ser ter mais ousadia na sua oração. Mas aí de repente você vem, aí de repente você para. Você dá um limite. Aí Deus fala: vou fazer até onde você falou. Mas às vezes nós continuamos, Deus vai fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. E aqui nós vemos essa intercessão. Então, interceder por aqueles que precisam é espiritualidade verdadeira dos verdadeiros adoradores que adoram a Jesus em espírito e em verdade. Então, as pessoas que realmente amam, elas conseguem, através do Espírito Santo, interceder até por aqueles que nos causam dor e aflição, porque foi assim que aconteceu na cruz do Calvário. E também a profunda espiritualidade de Jesus na sua dependência com o Pai. Você vê que aqui no texto, Jesus ele está falando com o Pai em todo o tempo. Independente da situação que ele estava vivendo ali na cruz. Todos os nossos pecados recaindo sobre ele. Mas ele está ali, em comunhão, na dependência. Que essa dependência nunca pode fugir de nós, vida. Nós venhamos a ser soberbos. Eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Não, nós precisamos do Senhor, do nosso Deus em todo o tempo. Enquanto as pessoas estavam só enxergando a cruz, os pregos, o sangue, Jesus na agonia, na aflição, enxergava o Pai. Ele sofreu horrores ali na cruz do Calvário.
mas ele não se desconectou do nosso amado Deus. Algo precioso para nós aprender. Seja dependente em todo tempo, seja dependente na escassez, seja dependente quando você tem muitas coisas e não tiver nada bem, se as coisas estiverem ruins, seja dependente de Deus. Não olha para a situação, não fica focado só naquela situação, não olha as pessoas que estão falando de você, não olha as causas daqueles que estão te condenando, mas olha para o Pai. É aquilo que eles falam, né? A cruz é assim, ó. Aqui nós estamos olhando para Ele, nós estamos em conexão com Ele. E o que é mais lindo aqui na crucificação de Jesus são as palavras finais do nosso Jesus. Algo que o nosso coração fica transbordante de graça. O nosso coração fica transbordando de amor por Ele. Porque na cruz, no meio daquela dor, tem 7 frases que não sairia da boca de qualquer pessoa se não fosse o amado Jesus. Ele vai falar: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Libera perdão. Quando ele olha para o ladrão da cruz, que reconhece ele como Senhor, Salvador, reconhece o senhorio de Cristo, ele vai falar: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando ele olha para Maria, sabendo que ele que cuidava de Maria, ele não queria abandonar, deixar sua mãe sem ninguém cuidar. Ele olha para a mãe e olha para João e ele fala: mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Como que Jesus, na cruz, na agonia, ele fez essa grandiosidade de se preocupar com a mãe. Olhou para a mãe dele. E agora você imagina o coração de Maria como é que estava, gente. Vendo o filho sofrendo amarguradamente. Imagina o coração de uma mãe contemplando esse sofrimento. E ali na cruz, mesmo já sem poder, talvez até respirar esse ar que nós respiramos, ele olha para a mãe e ele fala: eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. E depois, nesse relacionamento com o Pai, nessa dependência com o Pai, nessa espiritualidade profunda, ele fala: meu Deus, por que me abandonaste? Porque ele sabia que na cruz, o Pai por um momento não estava olhando. Porque Jesus na cruz, ele se fez pecado. E o pecado separa. Tem a separação de Deus. Ele se tornou pecado. Ele não tinha pecado, mas ele se torna. E quando ele pega o pecado dessa humanidade sobre ele, o Pai não vai olhar para ele. E é onde ele se sente ali sozinho. Meu Deus, por que me abandonaste? Outra palavra, tenho sede. Ele teve sede na cruz do Calvário. E os homens deu o que para ele? Ofereceram vinagre. Um homem que só fez o bem. O que é que tínhamos para ele? Tínhamos vinagre. Não tinha palavra de amor, não tinha palavra de conforto, não tinha uma palavra de consolo, não tinha o abraço de um amigo. Eu tenho sede. Mas o que aquelas pessoas tinham para ele era só o vinagre.
Quantas pessoas hoje que só tem o vinagre para Jesus? Quantas pessoas hoje que estão no mundo, sabendo que Jesus morreu e ressuscitou, sabendo que Ele se fez pecado por nós, o que eles oferecem para Jesus? Vinagre. Estamos há mais de 2000 anos da crucificação e a humanidade, muitas pessoas, continua oferecendo para o Mestre vinagre. O vinagre do pecado, o vinagre do adultério, o vinagre da falta de perdão, o vinagre da inquietação, o vinagre de não querer ter um relacionamento com Deus, o vinagre de querer que Ele se afaste cada dia mais. É o vinagre, sobrou vinagre. Tudo está consumado. Acabou. O escrito de dívida que havia contra nós foi riscado. Não temos dívida, porque Ele pagou o preço que era para você pagar e pagou o preço que era para mim pagar na cruz. Foi cancelado o escrito de dívida que era contra a tua vida e que era contra a minha vida. E para terminar, Pai, relacionamento. Pai, dependência. Pai, estou aqui na agonia da morte. Pai, passei pelo caminho da cruz. Pai, passei pelo Gólgota. Pai, me ofenderam. Pai, me crucificaram. Pai, mas eu estou aqui. E nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Essas palavras revelam a identidade do nosso Mestre. Essas palavras revelam quem é Jesus para mim e para você. Essas palavras revelam a missão de quem Ele é. Para que Ele veio? Por que Ele se entregou? Por que Ele morreu naquela cruz? Para salvar a nossa vida do inferno, para salvar a nossa vida da condenação. Mas o que alegra a nossa alma é que Ele, depois de tudo isso, Ele entrega o Espírito. Então nós temos 7 frases da cruz, que são frases profundas, que são frases que só o amado Jesus poderia falar na cruz. Não era para qualquer pessoa, mas é para aquele que tem uma espiritualidade relevante, profundo, dependência. Um homem que esteve intercedendo em todo o tempo, um homem que orava, um homem que estava fazendo tudo aquilo que o Pai ensinou ele a fazer. Não desobedeceu, mas se humilhou até a morte e morte de cruz. Mas a palavra diz que ele foi sepultado. Foi sepultado. Para todo mundo, olha que festa. Ele morreu, acabou. Acabou aquele homem que falava, acabou aquele homem que fazia milagres. Para os discípulos foi, para alguns, uma decepção. Igual no caminho de Emaús, ele morreu, acabou tudo. Nossa, mas ele falava isso, ele era tão grande em palavras. Olha, ele fazia, acontecia. Para aqueles discípulos, Jesus estava ainda sepultado. Só que Jesus já havia falado para eles o terceiro dia. Vai ter o terceiro dia. O terceiro dia vai chegar, o terceiro dia vai chegar. Mas naquele momento eles se esqueceram também do terceiro dia. Porque eles olharam para a situação. Eles não estavam conectados com o Pai. E quando não está conectado com o Pai, vai pelo caminho de Emaús, falando o que ele fez, as obras que foi feita, mas se esquece de que ele falou no terceiro dia, eu vou ressuscitar. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E é interessante que Jesus estava caminhando com eles. Mas do que vocês estão falando? Ah, mas peraí, você é novo aqui, você não sabe o que aconteceu? Olha, ele morreu. Quem morreu? Jesus morreu. E Jesus andando com eles, irmãos. Cadê a espiritualidade? Cadê a dependência? Cadê a profunda comunhão? Não tinha.
Eles estavam cegos. E caminharam com Jesus, e Jesus pregou para eles o tempo todo. E quando foi chegando perto da casa dele, Jesus fez que ia para outro lado, e eles falaram assim: fica com a gente, fica conosco, passa aqui essa noite. Aí Jesus entra, e eles não sabiam que era Jesus. Mas aí, quando eles foram participar da mesa do pão, Jesus se assentou com eles. E quando Jesus pega o pão para dar graças, que ele corta o pão, os olhos deles se abriram. E eles falaram: é o mestre, é ele. Foi no partir do pão que os olhos foram abertos. Foi no partir do pão que houve comunhão. Foi no partir do pão que reacendeu a espiritualidade daqueles discípulos. Foi no partir do pão que eles se lembraram de tudo aquilo que Jesus falou. Com certeza, eles viram na mão de Jesus os sinais dos cravos. Olharam e reconheceram o Senhor. Partir do pão, comunhão, reconhecimento da grandeza do Senhor. E a partir daquele momento, eles nem descansaram. Vamos para a cidade contar para os outros que Ele está vivo e Ele ressuscitou. E eles voltaram na mesma noite contando a novidade de vida. Ele está vivo, Ele ressuscitou e Ele reina para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso amado Jesus. Esse é o Jesus que você serve. Esse é o Senhor que deu a vida por você. Esse é o Senhor que morreu para perdoar os nossos pecados. E nós glorificamos o nome de Jesus. Amém, irmãos?